Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, temos aqui uma questão, né, sobre função exponencial nível intermediário. Então vamos ler aqui a questão. A soma das raízes da equação 2 elevado a 2x mais 1 menos 2 elevado a x mais 4 igual a 2 elevado a x mais 2 menos 32 é 2, 3, 4, 6 ou 7. Bom pessoal, então nós podemos perceber aqui que quase todos os termos dessa equação estão na base 2, né, menos esse último aqui. Só que sabemos o seguinte, né, que o 32 é a mesma coisa que 2. Na verdade a gente não precisa fazer essa mudança não, tá gente? Então deixa eu apagar aqui, não vai precisar, porque 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Na verdade, vamos deixar essa informação aqui, que ela pode ser útil depois, tá bom? Então, mas a princípio a gente não vai usá-la não. Então aqui, gente, mais importante aqui do que saber que está na base 2, é saber que tem um termo que eu posso colocar em evidência em todos eles, que é o termo 2 elevado a x, por exemplo. Vamos pegar cada um dos termos aqui, 2 elevado a 2x mais 1, por exemplo. A gente pode desmembrá-lo da seguinte maneira. Como a gente tem aqui uma soma, e sabemos o seguinte, né, que quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva essa base e multiplica e soma os expoentes. Então no caso aqui a gente vai fazer o caminho inverso. A gente tem a soma, a gente vai desmembrar em 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 1, tá? E continuando aqui, o raciocínio, esse primeiro termo, 2 elevado a 2x, é a mesma coisa que 2 elevado a x, tudo isso elevado a 2, tá? Que é uma outra propriedade da potenciação. Potência de potência, conserva a base e multiplica-se os expoentes. Então, finalizando aqui, nós vamos ter que isso aqui é 2 elevado... Vamos passar esse 2 para frente, vai ficar 2, que multiplica 2 elevado a x ao quadrado. Então, vamos reescrever aqui, 2 vezes 2 elevado a x ao quadrado. Menos, vamos fazer aqui para o outro agora, 2 elevado a x mais 4, desmembrando vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16, então vai ficar 16 vezes 2 elevado a x. Então, menos 16 vezes 2 elevado a x. Do outro lado da igualdade, nós temos o 2 elevado a x mais 2. Também. 2 elevado... Tá difícil. Agora vai. 2 elevado a x mais 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então vai ficar 4 vezes 2 elevado a x. E aqui eu repito, menos 32. Tá? Bom, percebam aqui que o 2 elevado a x apareceu em 3 dos 4 termos, né? Então vamos chamar 2 elevado a x de y. Vamos pegar aqui y e chamar de 2, né? Renomear, né? Essa expressão 2 elevado a x, vamos nomeá-la como y. Então, essa mesma expressão em função do y vai ficar 2 vezes y ao quadrado menos 16y é igual a 4y menos 32. Beleza? Vamos passar tudo para o lado esquerdo aqui, o 4y e o 32,
porque nós vamos ter aqui no fim das contas uma equação do segundo grau, tá? Então vai ficar 2y ao quadrado menos 16y menos, né? O 4 era positivo, passou para cá, ficou negativo. 4y mais 32, não sobrou nada do lado direito, então põe o zero. Aqui nós podemos ainda simplificar, né? O 16 com 4, ambos negativos, então vai ficar menos 20y mais 32 igual a zero. Podemos ainda dar mais uma simplificada, tá? Como nós temos uma igualdade, nós podemos dividir os dois lados pelo mesmo valor. No caso aqui, vamos dividir os dois lados por 2, obtendo assim y ao quadrado, né? Menos 10y mais 16 igual a zero. Bom, então temos aqui uma equação do segundo grau, na forma reduzida. O primeiro passo para resolvê-la é achar os coeficientes. O A no caso aqui, que é o número que acompanha o y ao quadrado, né? Se não tiver ninguém é 1. O B, que é o que acompanha o y, menos 10. Deixa eu só fechar aqui para não confundir. E o C, que é o termo independente, 16. Então vamos achar aqui primeiro o discriminante, o delta, né? O famoso delta. B ao quadrado menos 4ac é a fórmula do delta. Substituindo os valores, nós temos menos 10, vou botar entre parênteses aqui porque ele é um número negativo, né? Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então vai ficar menos 10 ao quadrado, que dá 100 positivo, né? Aí qualquer número elevado ao quadrado dá um número positivo. Menos 4 vezes 1, que dá 4, vezes 16, 64. 100 menos 64 é igual a quanto? 36, né? Então esse é o valor do delta. Jogando na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter o seguinte, y, né? A fórmula de Bhaskara é a seguinte, menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, né? Substituindo os valores, vai ficar menos o b, que é menos 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Vamos fazer aqui na frente. Então vai ficar y igual a 10 positivo, né? Esse menos com esse menos vira mais. Opa, esse mais ficou ruim. Mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, dividido por 2. Agora aqui a gente vai seguir dois caminhos, o y1 e o y2. O y1 é o caminho do mais. 10 mais 6, 16. 16 dividido por 2, 8. Então o y é igual a 8, ou a outra solução, seguindo o caminho negativo. Desculpa, já estou botando a resposta aqui, né? 10 menos 6 dividido por 2. 10 menos 6 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Ok? Mas não acabou ainda, né? Nós descobrimos então que o y é igual a 8 ou y é igual a 2. Se o y for igual a 8, vamos fazer aqui embaixo. Se o y for igual a 8, significa que, lembra o que é o y? Ó? É 2 elevado a x, né? A gente quer achar os valores de x e não do y. Então significa que o y, que é 2 elevado a x, é igual a 8. Só que 8 é a mesma coisa. O 8 é o mesmo que 2 ao cubo, né? E aqui, igualdade com potências de bases iguais, cancela-se as bases, repete os expoentes, então tá aí o valor do x é 3. Então uma das raízes é 3, tá? A outra raiz vai ser quando o y for igual a 2, então 2x é igual a 2,
Só que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? Cortou aqui o 2 com 2, então chegamos na outra raiz, que é x igual a 1. Bom, voltando lá para o enunciado, ele quer saber a soma das raízes. Soma das raízes é só você pegar aqui, ó. A soma, né? Vamos chamar de S. 3 mais 1. Então a soma das raízes é 4. Então a resposta da questão, item C. Soma das raízes é 4. Beleza? Bom, galera, então, questãozinha um pouco trabalhosa, porém bem tranquilinha, né? Só seguir o passo a passo aqui, que não tem muito segredo não, tá bom? Né? Fazer as substituições, né? Talvez essa seja a parte mais importante, né? Fazer essa substituição aqui, né? E lógico, né? Você também tem que saber que tem um número, né? Uma expressão, no caso aqui 2 elevado a x, que estava em comum, e aí a gente chamou essa expressão de y e resolveu a equação de segundo grau e achamos aí as raízes, beleza? Então, beleza, galera. Até uma próxima oportunidade. Até mais.